Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. E o outro embate que teremos no domingo vai acontecer lá em João Pessoa, no Almeidão, às 19 horas. Quando o Botafogo da Paraíba, que vem de vitória em cima do Floresta por 2-1 na primeira rodada, recebe o Caxias, esse que estreou na Terceirona já sofrendo uma sonora goleada de 4-0 em casa para o Atlético. Olho no camisa 10 do Belo, hein? O Bruno Leite meteu um golaço na estreia do Botafogo da Paraíba na Terceirona, belezão? Depois de um passe magistral do Evandro, o Bruno recebeu encobrindo o goleiro e tocando de cabeça pro gol. Recomendo fortemente você ir lá agora e reassistir essa jogada. João, eu acompanhei o jogo e o lance inteiro foi lindíssimo. O Caxias vai ter que entrar ligado no jogo. Se entrar em campo bagunçado como foi na derrota contra o Tique, o Caxias pode ter mais problemas. Agora vamos falar do Grenado Povo Caxias, que estreou com derrota na Terceirona. 4-0 pro Atlético, numa noite de estreia para realmente esquecer. A pergunta que fica é: como será que chega
mentalmente o time do Caxias para esse embate fora de casa, hein, Cícero, amigo e Beledão? João, vai ser uma segunda rodada muito complicada pro Grená. Ó, e por falar em Caxias do Sul, vamos lá contar pra vocês um fato importante. É o Festival da Uva, o famoso Festival da Uva de Caxias do Sul. Uma das maiores festividades do Brasil, uma importante festa do sul do Brasil e do Rio Grande do Sul. O evento reúne milhares de pessoas anualmente e é uma celebração da cultura italiana e dos costumes trazidos durante o período de colonização. Bora, belezão. Agora que estamos falando do Caxias, eu gostaria de chamar o nosso estimado Regis Daniluz, que vai trazer as informações sobre o Grená do Povo. O que aconteceu com o nosso Caxias, Regis? Em confronto que marcou a estreia do Caxias e do Atlético na terceirona desta temporada, a equipe Grená foi surpreendida e tomou uma goleada dentro de casa. A equipe mineira abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo, com gol contra do lateral Marcelo. Aos 16 minutos ampliou o placar com gol do centroavante Jonatas, que ainda marcou o terceiro gol para os visitantes aos 35 minutos do primeiro tempo. Desesperado, o técnico Argel Fuchs promoveu 3 alterações no time, aos 45 minutos da primeira etapa. As saídas do zagueiro Jean-Pierre, do volante Eliezer e do centroavante Joel. Ingressaram na equipe Pedro Cuiabá, Galvão e o zagueiro Lucas Cunha, que já na saída para o intervalo acabou sendo expulso. No segundo tempo, o Atlético ainda fez um gol aos 2 minutos e depois apenas administrou o resultado. A equipe Grená, com um jogador a menos, não conseguiu criar oportunidades de gol. O elenco Grená saiu vaiado de campo ao final do jogo pelos poucos torcedores que restaram na arquibancada, já que muita gente, descontente com o resultado e a atuação, deixaram o estádio ainda no intervalo. Regis, foi uma desgraça em cima de desgraça. Parecia o Brasil lá jogando contra a Alemanha na Copa do Mundo. É muita desgraça. Pensa o seguinte, 2 minutos, gol contra. Mais 2 gols no primeiro tempo. O Argel vai lá e troca todo mundo, põe mais 3 jogadores. Termina o primeiro tempo e ainda expulsa um jogador desses novos que entraram. Volta pro segundo tempo com 2 minutos, pau de novo, 4-0. É difícil demais aguentar tudo isso. Regis tá certíssimo, a torcida tá certíssima de ficar revoltada. E o Regis é muito legal que ele conseguiu falar com a Argel Fuchs, que tá de cabeça quente nessa estreia, e ele não se escondeu. Ele foi lá e falou o que ele pensa, contou pra imprensa, contou pro seu público, e tem que assumir o problema que ele teve, né? E vamos lá, vamos ouvir o Argel. Tivemos uma noite muito infeliz, todos nós, e principalmente eu, por ser o comandante, então a responsabilidade é muito grande, né? Principalmente da minha parte, mas menos ruim, se é que dá para dizer isso, que é menos ruim, né? Você perder em casa e da maneira que foi, né? 4-0. Entramos muito desatento no jogo, né? Não conseguimos. Tudo que a gente podia fazer de ruim numa partida nós fizemos gol contra, conseguimos ser expulsos no intervalo do jogo, né? Nós não marcamos, nós não conseguimos nos impor. Meus amigos, o Argel falou, mas não falou nada. Treinador top de Série A, de Série B, que está na Série C. Agora eu não sei o que foi mais decepcionante para o Argel nesse jogo. A derrota ou os 3 jogadores que ele confiava na virada do primeiro para o segundo tempo, ele confiou em 3 jogadores para mudar o placar. E um dos 3 jogadores não ficou sequer 5 minutos em campo, que foi lá discutir com o juiz. Então, eu acho que ele assumiu a responsabilidade, ele é um treinador muito rodado, muito capacitado, e você vê a expressão dele aí que ele nem sequer ficou nervoso. Ele aceitou a derrota e vai ficar por isso mesmo e vai tentar a recuperação no segundo jogo agora do Grená do Povo. Vamos lá, agora é hora de falar do Belo, nosso querido Botafogo da Paraíba, que estreou com vitória em cima do Floresta por 2-1 e com certeza chega com a moral lá em cima para esse próximo duelo contra o Caxias. E se for para falar do Belo, a gente fala também de João Pessoa, é claro, a capital paraibana. João Pessoa é conhecida como a Porta do Sol das Américas. Olha que legal. João Pessoa é o ponto mais extremo ao leste do Brasil, sendo o ponto em que o Sol nasce primeiro em toda a América. Os raios solares chegam primeiro em um dos pontos turísticos mais legais de João Pessoa, a Praia dos Seixas, com lindas piscinas naturais e que estão entre as mais bonitas da cidade. Ou seja, a Praia dos Seixas é um ponto imperdível para se visitar na capital. João, a belíssima João Pessoa tem que estar no roteiro de todo mundo. De quem quer conhecer o que há mais bonito nesse Brasilzão, não tem como não ir em João Pessoa.
Agora, gente, vamos voltar pro Botafogo da Paraíba e queria chamar aqui a nossa querida jornalista Ercília, que vai acompanhar de perto o Belo na Série C aqui na Terceirona com a gente. Ercília Bezerra, seja bem-vinda. Por favor, conta pra gente o que você viu. A gente pode destacar 2 comportamentos distintos do Botafogo nesse jogo, né? Onde no primeiro tempo, apesar de uma boa movimentação e de buscar criar jogadas ofensivas, ele acabava não conseguindo furar o sistema defensivo do Floresta, que estava muito bem encaixado. O que dificultou muito a vida dos atacantes, porque a bola simplesmente não chegava, né? Com isso, de forma concreta, o Botafogo só teve 2 chances de gols. A primeira chance com Varley, de cabeça, e a segunda com Thalisson, que chutou de fora da área, mas chutou para fora. E aí, já no segundo tempo, o auxiliar técnico, né, Marco Antônio, que substituiu o Pisa nesse primeiro jogo, Pisa que não tinha sido ainda regularizado, né, no BID, por isso o Marco Antônio assumiu o comando do time, fez algumas substituições, e essas substituições foram cruciais e modificaram totalmente o jeito de jogar do Botafogo, que conseguiu impor seu ritmo de jogo e chegou de forma mais eficiente ao gol. Logo nos 2 minutos do segundo tempo, Evandro cruzou e Bruno Leite deu um lindo chapéu. Foi um gol digno de craque. Bruno Leite deu chapéu e marcou de cabeça. Com essa postura muito mais ofensiva, aos 42, após cobrança de escanteio de Dudu, a bola sobrou para Joãozinho, que só escorou para as redes e assegurou a vitória do time aqui da capital, né? O Botafogo, no segundo tempo, melhorou 70%, 80% do que vinha jogando no primeiro tempo. Algumas falhas na defesa. A gente pode observar que realmente, apesar das modificações terem aumentado o poder de ataque do Botafogo, ainda tivemos alguns apagões assim na nossa defesa. Show de bola! A nossa Ercília também conversou com a torcida, que, se duvidar, é mais importante que os jogadores dentro de campo. O bate-papo foi com o torcedor André Gian, que acha que o Belo fez 2 tempos totalmente diferentes. Vamos ouvir. Boa noite. São 2 tempos distintos. O primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu encaixar a marcação. Entrou com um time com a cara dos treinadores passados, a não ser com a nova contratação de Edmundo, que foi a novidade. E foi um jogo muito apático o primeiro tempo. O segundo tempo já foi a cara de Pisa. Ele fez bem as mexidas com a entrada de Joãozinho. Inclusive, segunda-feira, o Joãozinho marcou 4 gols, entendeu? Vem treinando muito bem. Jogou com Pisa no Luverdense, participou do primeiro gol e fez o segundo gol. Joãozinho, meu amor. O Will Viana entrou muito bem, a equipe encaixou o meio de campo, a equipe teve mais posse de bola, equilibrou as ações e o Botafogo é o Botafogo de Pisa, é o Botafogo da alegria, é o Botafogo que joga pra cima. Então, estamos animados, estamos altamente positivos e cada jogo é uma história. Que Deus abençoe o Belo. Que possamos sair dessa Série C até enfim. Deus abençoe. André, você tá certíssimo. Tem que torcer pro Belo mesmo, pro Botafogo da Paraíba. O time merece, é um time tradicional, importante. Ele começa novamente mais uma de tantas Séries Cs que ele vem jogando há muitos anos, não conseguiu subir ainda. Esse ano pode mudar e acreditar no time, acreditar no seu técnico, em tudo que a diretoria tá fazendo, é importante. Mantenha sua fé, sua torcida e seu amor pelo Belo. Meus amigos, esse confronto vai acontecer no domingo, dia 28 de abril, lá no Almeidão, às 19 horas. O Belo, que vem de vitória em cima do Floresta, recebe um Caxias goleado na primeira rodada, hein? O que vai acontecer? João, tá todo mundo ansioso por esse jogo, porque acredita no Belo e porque o Caxias quer se recuperar e é um grande time e tá preparado, né? Mas, João, a Ercília Bezerra, que é a nossa repórter lá de João Pessoa, que acompanha o Belo de perto, ela vai dizer pra gente o que a gente pode esperar desse jogo em termos de postura para o time do Botafogo.
O Botafogo vem para o seu segundo jogo, né, na Série C. Esse jogo que está cercado de expectativas. A primeira delas, né, o reencontro de Pisa com a torcida. O Pisa que já declarou em coletivos que está com muita saudade, né, do torcedor botafoguense. Inclusive, já até ressaltou que lembra da torcida gritando pelo nome dele. E também marcar as pazes, né, do Botafogo com o torcedor, já que o Botafogo veio, né, de 2 deslizes na Copa do Nordeste e no Campeonato Paraibano. Então, creio que com essa vitória contra o Floresta, caso ganhe agora, né, contra o Caxias, o Botafogo sela de vez, né, as pazes com o seu torcedor. O Caxias veio de uma goleada em casa, né? Então eu creio que vai entrar em campo, né, com sangue nos olhos, porque vai precisar ganhar para dar aquele ânimo na equipe. O Botafogo precisa jogar com seriedade, aproveitar o mando de campo, aproveitar o apoio da torcida para tentar sair com vitória e engrenar aí um bom desempenho na Série C do Campeonato Brasileiro. Belezão, vai ser um jogo bem legal de assistir, né? Bem emocionante. Por quê? O Caxias vem com a derrota maluca. O Evaristo Pisa vem com a vitória bacana. Então vai ser um time totalmente motivado, jogando em casa, contra um time totalmente desmotivado, jogando fora de casa. No mínimo, vai ser um excelente jogo. E aí, chover no molhado é apostar no Botafogo, né? Vamos lá, apostar no Botafogo, uma vitória maravilhosa, 4-0. Aí o Argel cai de vez. Bem, gente, agora vamos falar o olhar para esse jogo pelo olhar do Caxias, né? O Grenal do Povo perdeu na estreia, mas é só o primeiro jogo, né? A gente tem um campeonato inteiro pela frente, tem uma equipe sólida e tem um bom técnico. Agora, vocês vão aguentar a pressão de tudo isso é outra coisa, né? E foi só um momento ruim ou o time tem condições de reverter isso ou vai continuar nessa lenga-lenga, nesses problemas? O Regis acompanha a gente lá em Caxias, acompanhou o time, os treinos e o que aconteceu na semana. E vamos lá, Regis, conta pra gente. Alô, belezão, chegando aqui com informações do Caxias, que na próxima rodada encara o Botafogo da Paraíba, jogo que acontece no domingo às 19 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Para este confronto, o técnico Argel não poderá contar com o zagueiro Lucas Cunha, que foi expulso na partida diante do Atlético na primeira rodada. Além desta ausência, o treinador poderá promover outras mudanças na equipe, já que ele não ficou satisfeito com o resultado e com a atuação do time na estreia da Terceirona. O Caxias busca, então, se recuperar na competição, busca pontuar e, com isso, né, deve promover alterações na equipe. Essas eram as informações da equipe Grená. Grande abraço! Olha, belezão, na minha opinião, o Botafogo virá muito bem para essa partida. O Evaristo Pisa conseguiu dar uma boa mudada no time e, ao mesmo tempo, o Botafogo da Paraíba tem jogadores mais técnicos que, com certeza, eles vão trazer muito mais recursos para a vitória do Botafogo, com boas finalizações nessa partida e com uma boa vitória no desfecho da partida. Bom, o meu olhar sobre esse jogo é que o Caxias tem um time que vem oscilando um pouco, né? Começou bem no gauchão, depois teve uma sequência negativa. Trocou o treinador e chegou até a semifinal, onde perdeu para o Grêmio, que foi campeão. Além do gauchão, a equipe também disputou a Copa do Brasil, onde a primeira fase eliminou a Portuguesa Santista, vencendo por 1-0. Na segunda fase, jogando em casa, o Caxias empatou por 2-2 com o Bahia, mas acabou eliminado nos pênaltis. O Caxias é um time que está achando um caminho ainda. E agora, obviamente, é a hora de esquecer a goleada do último jogo e buscar um resultado. Se recuperar jogando bem, é a melhor saída. Não tem outro jeito de trazer a torcida para o seu lado. O Caxias, com certeza, vem para esse jogo com muito mais cautela, né? Apesar de também ter alguns receios, para não cometer os mesmos erros da estreia. Mas também não acredito que deva sair com um resultado positivo, não. É isso aí, meus amigos. Botafogo da Paraíba e Caxias. Esse embate do Belo contra o Grenal do Povo vai acontecer no domingo, às 19 horas, lá no Almeidão, em João Pessoa. O Terceirona vai estar de pertinho, acompanhando para você todos esses jogos, inclusive esse. Lá no nosso site, terceirona.com, e nas redes sociais Terceirona Oficial, você encontra tudo sobre a disputa da Série C. E agora nós vamos falar sobre o que aconteceu em toda a rodada, da primeira rodada da Série C, para você. Fiquem com a gente e um abraço. Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C.
e também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão. Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial, porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João. Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Barenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de goleiro, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Galizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta.
quem já se destacou e quem está no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo, Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Corrêa e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Corrêa, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviário de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará, e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito pares, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ver o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltasco, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso? Você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi.
com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola. Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Voltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviária enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Paço da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita Terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos.
É isso aí, belezão? Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço. Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição para ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.